Ordinário da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Está suspensa. Posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a, em audiência de convidados, proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais, Sindiúte, pelos seus 40 anos de fundação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais, Sindiúte, pelos seus 40 anos. Convidamos para a composição da mesa dessa importante audiência de convidados a nossa coordenadora-geral, professora Denise de Paula Romano, aqui representando o Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Convidamos a nossa querida professora Marilda de Abreu Araújo, secretária de Organização, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, CNTE. Convidamos Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores de Minas Gerais. Convidamos nosso sempre amigo e sempre parceiro Lindolfo Fernandes de Castro, ex-presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Sindifisco. Convidamos a nossa querida companheira de luta, companheira de muitas lutas e caminhadas, Sônia Mara Maranhão, dirigente nacional do Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens. Convidamos nosso parceiro, diretor do Sindipetro, Cristiano Almeida. Convidei todos. Que saudade de você, lindo. Tá bem? Eu estou bem. Estamos bem? Vivos? Tudo bem? Bem, essa talvez seja uma das mais importantes audiências públicas que eu vou presidir como presidenta da Comissão de Educação. Porque cuidar da nossa memória, nos tempos que nós estamos vivendo, constitui um ato revolucionário. Eu, por 3 gestões, fui coordenadora geral do Sindiúte, pude conhecer um pouco da história, pude andar um pouco por este estado, mas eu pude fundamentalmente compreender que nós só chegamos até aqui porque teve muita gente que batalhou, que deu a sua vida, que renunciou a muitas coisas pessoais para a construção de uma história de resistências, de lutas e conquistas, que começou com a UTE, depois se tornou o Sindiúte, e chegamos aqui, soprando as velas dos 40 anos. Estou vendo nesse plenário muitas mulheres, muitos homens, ali fora também. Aqui nunca nos cabe, né, gente? Aqui nunca nos cabe. Eu tenho que reivindicar o presidente dessa casa que faça um plenário que caiba os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Nunca nos cabe. Nunca nos cabe. Não tem nenhum espaço nessa Assembleia que nos cabe. Mas eu vejo aqui homens e mulheres que, com seus corpos, fizeram lutas fundamentais. Quantas vezes fomos com os nossos corpos que nós fechávamos rodovias, MGs, BRs. Quantas vezes, inclusive, enfrentando táticas. Às vezes nós enfrentávamos o gás lacrimogêneo, nós enfrentávamos o jato d'água, outras vezes nós enfrentávamos a tática de jogar a população contra a gente nas rodovias. Quantas vezes? Quantas greves? Quantas greves de contra-cheque zerado? Quantas?
não foram poucas. Quantas vezes as nossas famílias nos questionaram se era hora de parar? Quantas vezes as mulheres presentes nesse plenário foram questionadas pelos seus companheiros e pelas suas famílias, porque pegariam estrada, mais uma vez, a noite inteira de estrada, para fazer uma luta que, às vezes, as pessoas não entendiam muito bem, porque a gente não necessariamente voltava com o resultado dessa luta. Quantas vezes os nossos ônibus foram assaltados na estrada, das pessoas que estavam lá, vindo ou voltando em defesa de uma causa coletiva. Quantos colegas e companheiros nós perdemos nessas mesmas estradas? Quantas vezes companheiros ou companheiras vieram e não retornaram às suas casas? Foram muitas histórias, foram muitas cicatrizes. Mas essa coletividade, ela é inexplicável aos olhos de quem não compreende processos coletivos que fazem com que a gente chegue aos nossos 40 anos. Então, para começar o mês de outubro, que é o mês em que se comemora o Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Educação, pensávamos como iniciar esse mês. Um mês de um ano muito difícil. Um mês de um ano em que tentam apagar a parte da história e transformar um golpe de Estado numa revolução. Tentam apagar da história uma conquista de redemocratização e classificá-la como uma democracia irresponsável. Quantas vezes nós fizemos nossas lutas pelo piso salarial? Ainda hoje à tarde estávamos em discussão pelo direito de reconhecimento da situação de adoecimento das nossas queridas professoras auxiliares de serviço, que dedicaram a sua vida e hoje estão adoecidas. Quantas vezes pegaram o celular, filmaram partes das nossas aulas, desqualificaram, deturparam e mentiram sobre a nossa profissão? Quantas vezes tentam nos criminalizar? Mas, por mais que nos enterrem, eles não compreendem de que nós somos sementes. Então, toda vez que nos enterram, nós voltamos com vida, porque nós florescemos. Toda vez que eles combinam de nos matar, matar no nosso amor pela profissão, matar em nossa dignidade, matar em nossa humanidade, nós combinamos de não morrer, parafraseando Conceição Evaristo. E quantas vezes eles tentam nos tirar a humanidade, tentam nos desumanizar, com resoluções que caem na nossa cabeça, com as salas superlotadas, com a ausência da escuta, porque quem faz as regras não entende a realidade da escola. E nós lutamos pela humanização, nas palavras do Walter Hugo Manho. E quantas vezes bateu aquela vontade de desistir, mas como nos lembrou Guimarães Rosa, a gente tem coragem, porque é isso que a vida exige da gente. Então, eu quero dizer, estamos eu e o professor Betão, 2 professores, com origem sindical, para render a homenagem àquelas e àqueles que nos trouxeram até aqui. Alguns já estão de cabeça branca, outros nem tão branca, mas todos nós trazemos essas cicatrizes das lutas que nos trouxeram aqui. Queria que todos os nossos ex-coordenadores e presidentes estivessem aqui conosco. Muitos foram convidados, não puderam estar, mas tenho certeza que, em lembrança, estão conosco. Porque a gente tem que cuidar dessa memória, e essa memória é feita por todos. Todos que passaram e deram uma contribuição nessa luta coletiva. Hoje, então, nós faremos a homenagem ao nosso sindicato pelos seus 40 anos. Faremos a homenagem à nossa entidade, aos nossos fundadores da UTE que estão aqui conosco. Espero que as subsedes todas tenham nos entregado a relação de nomes para que a gente possa proceder a todas as homenagens aqui.
E continuaremos a fazer essas homenagens àqueles que não puderam estar conosco em outras reuniões da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Fundamental que a gente registre esses nossos 40 anos de luta, resistência, história, conquista, resiliência, sobrevivência e todos os adjetivos que se tornaram próprios da nossa profissão. Então, que nós sejamos muito bem-vindos e bem-vindas a essa homenagem da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu passo a palavra ao deputado professor Betão para também as suas considerações iniciais. Tá bem. Obrigado. Vou chamar os dois. Bom, boa noite, companheiras e companheiros, colegas de profissão. Muitos aqui não me conhecem. Eu sou Betão, eu sou professor de Geografia do Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora. Já há 30 anos, né? Já há algum tempo também licenciado, porque me tornei vereador lá em Juiz de Fora e agora eleito deputado estadual. Mas acompanho a luta do Sindiúd, sou filiado, nunca participei da direção, porque eu fazia parte da direção do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, mas me lembro, né, ainda da formação, né, da UT, né, que era a União dos Trabalhadores de Educação. Tinha como um dos seus principais dirigentes o professor Paulo Delgado, né, que foi depois eleito deputado federal, e um sindicato que nasceu rompendo, né, com a estrutura, na época, extremamente atrelada ao Estado, como eram os sindicatos na época da ditadura, que foram praticamente todos sofreram intervenção, né? E os servidores públicos sequer poderiam ter sindicatos, né? Depois foi feita a associação e a UT ela vai representar os trabalhadores da educação do Estado de fato, né? Com tanta força que o Estado acaba sendo obrigado, né, a fazer as suas negociações antes mesmo de se tornar um sindicato. E são muitos anos de história, como bem disse a Beatriz aqui, muitas lutas, né, muitas greves, para poder conquistar, né, o que existe hoje de quadro de carreira, né, muito tombo que a gente tomou, por exemplo, naquela época do Anastasia, depois daqueles 111 dias de greve do Estado, né, que depois de feito o acordo ele envia uma outra proposta, né, para a Assembleia Legislativa, mas o sindicato se manteve firme, né? Por isso, eu quero parabenizar, através da nova direção, viu, Denise, do Sindiúd, e através de todos os trabalhadores, né, esse sindicato, né, pelos seus 40 anos, e dizer que quem escolheu essa profissão, né, de educador, de educadora, né, escolheu a profissão de luta, né, que nós vamos ter muita luta ainda pela frente, e nós vamos precisar contar com todo mundo, inclusive com quem já está aposentado, né? Então, nós vamos, nesse ano, né, extremamente difícil, e está sendo aprovado ainda, agora hoje, né, na Comissão de Constituição e Justiça, lá do Senado, mais uma etapa dessa contra-reforma previdenciária que Bolsonaro está aplicando sobre o povo brasileiro e que atinge em cheio nós, trabalhadores da educação, que eleva, né, o tempo de permanência em sala de aula para homens e mulheres, mas principalmente para as mulheres, né, requer da gente, né, muito mais esforço para ainda tentarmos derrotar essa proposta, né, porque está vindo à tona agora, né, pela revista Carta Capital, recentemente, agora chegando mais notícias de que houve para poder convencer alguns deputados e senadores, uma verdadeira arbitrariedade com relação aos cálculos da Previdência. Então, resta a nós, trabalhadores da educação, junto com o sindicato e as centrais sindicais, né, trabalhar para poder reverter esse processo. Um abraço para todas e todos e Lula livre!
Obrigada, Betão. Nós vamos ver um vídeo agora que é de homenagem ao nosso sindicato. E, na sequência, nós vamos ouvir a saudação do deputado professor Cleiton. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo
a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Essa é a nossa homenagem a todos os professores, a auxiliares de serviços, as nossas carreiras, as superintendências regionais de ensino, vice-diretoras, diretores, ATBs, a todas as nossas e aos nossos que fazem a educação pública de qualidade. Nós vamos ouvir agora a saudação do deputado estadual, professor Cleiton. Boa noite, presidenta. Boa noite, deputado Betão, Denise, todos os convidados da mesa. Boa noite, professores e professoras. Uma grande alegria poder fazer parte desse momento histórico em todos os sentidos. Histórico porque nós celebramos os 40 anos desse tão importante sindicato, tão importante instituição representativa da nossa classe. E, enquanto ouvia essa música, me vinha no coração a lembrança de por que eu escolhi essa profissão. Hoje eu estou deputado estadual, mas eu sempre faço questão de dizer que aqui ainda habita, mora o professor. Que eu tenho a certeza que um dia nós ainda seremos reconhecidos e seremos valorizados nesse país. Me lembro de uma vez, eu sou do interior, sou lá do sul de Minas. Só contar esse pequeno fato para vocês. Eu estava fazendo um pequeno bico, eu dava algumas aulas, mas eu estava trabalhando numa grande feira da cafeicultura e eu fiquei responsável por receber uma comitiva de japoneses. Os japoneses que estavam em visita ao interior de Minas Gerais e conhecendo ali um centro de excelência da cafeicultura. E eu vou dizer para vocês que os japoneses nem olhavam para mim. Até que, num determinado momento, o tradutor, ele perguntou, você trabalha só como guia? Eu falei assim, não, eu estou iniciando a minha carreira como professor. Na hora, então, que ele contou para os japoneses que eu era professor, toda vez que eles entravam no ônibus, eles me reverenciavam. A mudança de tratamento foi substancial e, como todos sabem, no Japão, o único profissional ao qual o imperador faz reverência é exatamente o professor. Me lembro também que eu tinha um aluno muçulmano e todas as vezes que eu encontrava com o pai sempre fazia questão de lembrar que o profeta Maomé, ele dizia que Alá, ele sempre, isso está no Corão, que Alá ensinava que o professor é aquele que merece ser reverenciado até pelo céu aqui na terra. Nós precisamos relembrar quem nós somos, a importância que nós temos. Porque se hoje existem engenheiros, advogados, médicos, políticos, todos, sem exceção,
um dia passaram pelas nossas salas de aula. Por isso a importância de celebrarmos não só a nossa profissão, mas de celebrarmos aqueles que estão fora da sala de aula, mas porque escolheram lutar, escolheram estar na resistência para que a nossa profissão tenha dignidade. Por isso a importância do Sindjut, por isso a importância do Sindjut nesse cenário de criminalização da nossa profissão, de ataques sistemáticos ao professor por parte daqueles que deveriam nos defender primeiramente. Por isso, nesse momento, eu quero dizer vida longa ao Sindjut, vida longa ao sindicato, que venham mais 40, 80, 100 anos, mas que, acima de tudo, venha mais resistência para que o professor seja, de fato, valorizado e que a dignidade da profissão faça com que nós tenhamos orgulho daquilo que nós escolhemos. Professor, não esqueça de quem você é. Lute, resista, mas, acima de tudo, orgulhe-se, porque eu tenho certeza que em breve, muito breve, nós seremos reconhecidos, porque o que nós estamos vivendo nesse país vai passar. Porque esse sistema fascista, ele não prevalecerá. Em breve, nós veremos a redenção da nossa profissão. Eu espero, e esse dia vai chegar, e não vai demorar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa profissão, que Deus abençoe o Sindjut e aqueles que estão à frente dele, que Deus abençoe essa presidenta dessa comissão e quem engrandeceu a sua presidência, esse Sindjut, para que ele ganhasse corpo e estivesse nessa pujança, nessa grandeza, conseguindo reunir tantas pessoas nesse espaço, nessa noite de hoje. Muito obrigado. Obrigada, professor Cleiton. Nós vamos ver agora, por vídeo, a saudação do deputado federal Rogério Correia. Antes de você ir embora, você me avisa que você vai... Um grande abraço. Estou com a Denise aqui em Brasília. Ela veio participar de uma audiência pública contra a reforma da Previdência, as duas reformas agora, né? Já não fosse ruim uma PEC só, que é a 06, agora tem a PEC paralela para amedrontar e retirar mais direitos dos trabalhadores. Mas fizemos uma belíssima audiência e estamos animados para a luta. E não podia ser diferente também. Chegando agora 40 anos de Sindjut, eu fui fundador em 1979. Mando um abraço para vocês, parabenizar a Beatriz Cirqueira, nossa deputada, pela luta que está fazendo e pela homenagem também ao nosso Sindjut. Então, um grande abraço, viu, Denise? Manda um abração para turma, não vou poder estar lá, terça-noite tem que estar aqui. Sinta-se abraçado, você é fundador, você faz parte dessa história e a gente está sempre junto. Isso aí, Lula livre. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a saudação do Sindipetro com o Cristiano. Seja bem-vindo mais uma vez conosco. Boa noite a todas e todos. Eu fui convidado aqui, eu estou aqui nessa mesa aqui, enquanto diretor do Sindipetro, mas é difícil desvencilhar o meu outro lado. Porque antes de ser petroleiro, eu também sou professor. Eu tenho 20 anos que eu leciono. Eu dava aula em Betim e atualmente eu leciono na Escola Estadual Helena Guerra, em Contagem. Então, quando passou o primeiro vídeo ali mostrando a luta do Sindjut, dos últimos 20 anos ali, 90% daquelas manifestações e tudo mais, eu estava presente. Eu estava presente em várias greves, em várias passeatas, em várias assembleias aqui na escadaria aqui da Assembleia Legislativa. Ou seja, antes de ser petroleiro, eu sou professor, eu tenho orgulho de ser professor, eu leciono até hoje, e eu consigo conciliar essas três atividades. Eu sou petroleiro, eu sou diretor do Sindipetro e sou professor. É difícil, então, não sentir orgulho, enquanto professor, não sentir orgulho de ser representado pela direção do Sindjut. Tanto as direções que já passaram,
quanto à atual direção, e tenho certeza que as próximas direções me representam, eu, enquanto professor. Essas direções que passaram, a atual e as futuras, me representam. Sempre em sala de aula, às vezes eu ouço algum colega meu dizendo: o sindicato isso, o sindicato aquilo outro. Aí eu tenho que falar: meu camarada, minha companheira, o sindicato somos todos nós. O Sindiúti, eu boto a mão no fogo, tudo que o Sindiúti determina, eu sigo, porque é um sindicato combativo, resistente. Então, quando eu entrei na Petrobras, e tem uns 14 anos que eu entrei na Petrobras, aí eu comecei a ver o outro lado do Sindiúti, que o Sindiúti nos apoiando agora estou falando como petroleiro, apoiando as nossas lutas, a nossa luta contra a entrega da Petrobras. Então, me vem aqui à memória, ano passado, nós, petroleiros, fizemos uma greve de 3 dias, junto com a greve dos caminhoneiros, e, por coincidência, estava tendo o Congresso Estadual do Sindiúti. Aí, na sexta-feira, me parece, foi 1º de junho, o Sindiúti foi lá para a porta da refinaria. Eu nunca vi tanta gente na porta da refinaria, sabe? E aí eu estava lá fazendo piquete, né, piquete de convencimento, né? Convencimento ideológico, parando os ônibus para o pessoal dos petroleiros descerem dos ônibus. Eu virava para os meus colegas petroleiros e falava: pessoal, vamos participar do ato. Olha quanta gente está aqui presente. Olha os professores aqui apoiando a nossa luta. Então, eu enquanto professor, repito, eu tenho muito orgulho mesmo de ser professor e ser representado pelo Sindiúti. E eu, enquanto petroleiro, eu tenho muita satisfação de ter um companheiro de luta nas nossas brigas que nós temos aí. Muito obrigado e Lula livre a todos aí. Obrigada, Cristiano. Antes de nós entregarmos a placa homenageando o nosso Sindiúti, nós prestaremos algumas homenagens também àquelas mulheres, aqueles homens que, com a sua vida, iniciaram a luta da UTE, que depois nós chegamos ao Sindiúti. Então, quero convidar o Cristiano para fazer a entrega de uma das fundadoras da UTE. Então, eu queria saber se a dona Elci, de Itabira, está aqui conosco. Lá fora. Então, vem cá, dona Elci. Lá do fundinho. Dona Elci. Não, ela vem aqui, ela vai vir aqui. Dona Elci de Itabira. Acho que embaixo, você desce e entrega para ela a homenagem. Quero convidar o deputado professor Cleiton para fazer a entrega da homenagem a alguns fundadores da UTE lá de Timóteo. A Hilda Vespasiano Cassimiro Bispo e o José Wilton Seixas Bispo estão aqui conosco. Sim? Se chegarem, me avisem, então, tá bem? Mas nós vamos continuar a explorar o nosso deputado professor Cleiton para homenagear alguns dos fundadores da UTE aqui de Belo Horizonte, da nossa subsede Centro-Sul. Então, se estiverem aqui conosco, o Fernando Davi Gomes Jardim. Então, venha cá, Fernando. Maria Efigênia Neto Salles. Toma, vou te dar do Fernando, Efigênia. Moacir Pereira de Souza. Moacir é nosso escritor, né? Hã? Aqui, acho que aqui.
A Ivone Butaca está aqui conosco. Celeste Maria Simeão de Oliveira. Essa não está. A Celeste. Maria Cristina Alaide está aqui conosco. Tá? Eliane Terezinha Guedes, aqui conosco. Então, para entregar para os nossos queridos e queridas fundadoras da UT, aqui de Belo Horizonte, da Centro-Sul. O que aconteceu? A gente combina, depois eu tiro uma foto, tá bem? Com todo mundo que está sendo homenageado também. Nós queremos ainda compor a nossa mesa com 2 parceiros importantes de luta e caminhada. Levante Popular da Juventude, a Paulinha está aqui conosco, queria chamar para compor a mesa. E também o Chacal, que está aqui pelo MST. Agora, nós vamos ouvir as considerações do nosso sempre parceiro, Lindolfo. Muitas saudades de você, viu, Lindolfo? Parceiro de lutas importantes. Por favor. Boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui. Eu participo de lutas conjuntas com o Sindiúti desde 93, quando nós fizemos a primeira greve, acho que foi a primeira greve geral unificada dos servidores públicos de Minas Gerais. Foi 70 e tem no meu contra-cheque o desconto que eu guardo isso com muito orgulho dos 70 e tantos dias de corte dessa greve. E a gente se reunia lá na sede do Sindiúti, na Floresta. Sempre era lá que a gente se reunia. E depois, como presidente do Sindifisco, eu fui presidente do Sindifisco por 5 mandatos, e tive o prazer, né, de fazer uma parceria, e estava na coordenação a Beatriz. Nós fizemos muitas lutas unificadas, né, conseguimos aí produzir material, mobilizar e fazer várias atividades no sentido de contrapor as mazelas do choque de gestão e as reformas que vinham no sentido de desmantelar os serviços públicos, né, e tirar direito dos servidores. Também fizemos bons trabalhos de mídia e conseguimos, né, ser processado também, eu considero isso como uma honra pelo PSDB nacional e pelo governo de Minas, Anastasia, mas perderam, né, também, porque nós estávamos fazendo debate em cima de ideias, não estava difamando pessoas, e sim fazendo debate político. Mas eu queria parabenizar o Sindiúti, mas pelo seguinte, durante todo esse período, é o sindicato que seus dirigentes tenham consciência do verdadeiro papel do sindicato, que é o local de resistência, de luta permanente, de agir com independência. Eu sempre tenho colocado para o pessoal lá que acha assim, esse momento está muito difícil, isso não tem jeito não adianta lutar. Eu digo, olha, trabalhador não perde quando se mobiliza e luta, ele perde quando não se mobiliza e não se luta, né? Tá. Então, a gente tem que mobilizar, independente disso, porque esse argumento é do governo, é do patrão. E
Então, isso eu tenho acompanhado, quer dizer, a gente tem feito parcerias, fizemos parcerias nesse sentido. Eu estou fora da presidência do sindicato, estou, que se diz, na pasta. Aí o pessoal fala assim, agora você está trabalhando, é como se sindicalista não trabalhar. Mas não sinto menos responsabilidade com a luta, como tinha como presidente do sindicato. As pessoas não precisam estar na direção do sindicato para construir a luta, para desempenhar o seu papel, entendeu? Como cidadão e como trabalhador. Não adianta, pessoal, nós vivemos um sistema onde nós temos vários pontos que é contrário, quer dizer, a gente tem que estar vivendo sempre para combater perdas e para poder ver se avança alguma coisa. Nós temos um sistema econômico perverso que se instalou aí de transferência de renda do trabalho para o capital financeiro, que vem há anos. O modelo de Estado do Robin Hood às avessas, que tira dinheiro de pobre para dar para os ricos. Quer dizer, nós temos a todo momento essa mania de querer reduzir cada vez mais o Estado e tudo. Então, tem sindicato para cumprir seu papel, tem que ser um local de resistência e de luta. E aí quer dizer, a gente vê que o sindicato, que o Sindiúti, durante esse período todo que eu tenho acompanhado, tem desempenhado esse papel. E eu tive o prazer de fazer esse trabalho em conjunto com o Sindiúti durante esse tempo e dar o meu testemunho dessas lutas. E também sinto muita saudade, sabe, das nossas lutas, de tentar interromper rodovias, tentar interromper, né, além de tentar interromper rodovias ali no centro administrativo, de fazer trabalho na Assembleia, de atos nas ruas, entendeu? E é assim que a gente consegue vencer. É na rua, é no parlamento, é nas estradas, nas salas de aula, no local de trabalho que a gente consegue tentar resistir e tentar segurar as perdas de direito e conseguir avançar. Tá? Muito obrigado aqui pelo convite, parabéns a todos os trabalhadores da educação, parabéns aos dirigentes por construir uma entidade forte, independente e combativa. Muito obrigado. Obrigada, Lindolfo. Nós queremos que você nos ajude a homenagear duas mulheres maravilhosas de luta, também da Fundação da UTE, aqui em Belo Horizonte, nossa querida Maria Efigênia da Mata, cadê Efigênia? E a Maria Geralda Otti, as nossas duas guerreiras que vão receber aqui uma homenagem pela contribuição na Fundação da UTE. Aqui embaixo. Geralda está aqui, ela estava aqui agora, está ali. Vou pôr você para entregar o bar, tá bem, sua região? Bom? Não veio ninguém de Juiz de Fora, não, veio. Não vi, não. Vi, não. Nós vamos aproveitar... Vamos pedir ao nosso amigo e deputado estadual, vice-presidente da Comissão Betão, para fazer as homenagens ali na turma da Zona da Mata. Estou vendo a Zuleika ali, então venha cá, Zuleika, receber a sua homenagem por você ter ajudado na fundação da UTE. Marcos César de Souza está aqui conosco também, por favor. E também o Antônio Raimundo da Cruz. Vão receber a homenagem das mãos do nosso deputado estadual, Betão.
Tino está aqui? Está aqui o nome dele? Perguntei no grupo da direção também. Muito bem, depois a gente vai abraçar e tirar uma foto juntas. Nós vamos ouvir a saudação agora do nosso companheiro de luta, de muitas lutas, que sempre esteve ao nosso lado nas lutas da educação, fazendo essa trincheira fundamental. Então, as considerações do nosso secretário-geral da CUT Minas, que tem feito aí um trabalho importantíssimo de liderança na nossa central aqui no Estado, Jairo Nogueira Filho. Gente, boa noite. Obrigado, Beatriz, pelo convite. Obrigado ao Sindiúti por essa oportunidade. Eu fico muito emocionado, né? Eu gosto demais do Sindiúti. Adoro a minha categoria, adoro ser eletricitário, adoro o meu Sindeletro, mas eu tenho uma paixão pelo Sindiúti, que a gente construiu muita coisa junto, né? Muita coisa legal, né? Desde 2011, que eu estou mais presente com vocês. E quando eu vi as fotos ali, Bia, de 2011, me veio tudo na cabeça de novo, né? Tudo nós passamos juntos, a construção com os outros sindicatos, com os movimentos sociais, de apoio à greve, para a greve não acabar, para a gente conseguir manter a greve, até conseguir a vitória necessária naquele momento, de tudo que a gente viveu, todos os processos, né, Lindolfo? Eu respondi 3 processos do Estado, mais um criminal por ter apoiado o Sindiúti. Fui convocado uma vez para uma reunião na CEMIG com o presidente da empresa e o Frederico Pacheco, que é aquele que o AES falou que poderia matar caso entregasse o dinheiro da mala, que ele era diretor da CEMIG na época, e eles foram me questionar o que eu estava fazendo na greve do Sindiúti se eu era professor. Eu, infelizmente, não sou professor de formação, mas sou de coração. Então, tive muito orgulho de dizer isso para eles um dia, como trabalhador, como lutador, e aquela greve me marcou muito. Eu lembro que a gente viu um momento muito difícil em 2011, aqui em Minas Gerais, tinha todo o poder do PSDB em Minas, as pessoas questionavam, eles são loucos de fazer greve no governo do PSDB, com toda a aprovação que esse governo tem, tudo está acontecendo com a Aécio, com a Anastasia, e o Sindiúti teve a coragem de fazer, a gente apoiou a greve, peitou a greve, e no final da greve teve uma coisa muito interessante, que remete aos dias de hoje, para a gente poder fazer o debate que está precisando ser feito com a população. A população ficou em dúvida de quem estava falando a verdade. Tinha 2 educadores envolvidos ali, a Beatriz Cerqueira como nossa coordenadora e o professor Anastasia, e nesse debate o professor Anastasia perdeu para a população mineira, que enxergou que quem estava falando a verdade era o Sindiúti, e a gente conseguiu reverter essa realidade de Minas Gerais, derrotamos o PSDB em 2014, né, conseguimos todo esse processo. Eu já falei isso com a Beatriz, vou falar com vocês, eu agradeço sempre, primeiro, pelo Sindiúti nos ter nos presenteado com a liderança, com a pessoa maravilhosa que é a Beatriz Cerqueira, e também de Beatriz Cerqueira estar do nosso lado. Se ela estivesse do lado de lá, ela dá trabalho demais para a gente, não ia? Já pensou essa menina do lado de lá, o trabalho que nós ia ter? Graças a Deus que ela está do nosso lado. Uma grande liderança, hoje nossa deputada estadual, uma deputada mais atuante aqui, uma grande liderança mineira e nacional, e até internacional, que até o Papa já reconheceu isso, né, Bia? Que a Beatriz é a nossa liderança. Então, companheiros e companheiras, educadores e educadoras, eu lembro que na época a gente inovou, a gente fez o plebiscito da energia, que foi um desafio muito grande, que sem vocês, educadores e educadoras, não tinha acontecido aquele plebiscito. Eu lembro que na época da greve a gente inovou com uma camisa, vocês lembram? Mexeu com o professor, mexeu comigo. Tinha uma caneta que a gente vendia na Praça 7, vendia camisa, e aquilo vendeu para caramba, a gente arrecadou um dinheiro bom aqui dali para manter a greve. Fizemos o debate nos territórios, nos municípios do plebiscito de energia. Nós estamos precisando voltar com isso, gente. Nós estamos precisando voltar com isso. Para a gente mudar a realidade do nosso povo agora, nesse momento, com o governo federal que está aí destruindo o nosso Brasil, com o governo do Estado que está tentando destruir também Minas Gerais, e algumas pessoas entre nós falando que não tem jeito. E nós temos todo esse exemplo do que nós fizemos em 2011, 2012, 2014, para servir de força para a gente continuar avante. Parabéns ao Sindiúti, vida longa ao Sindiúti, vida longa à CUT Minas, a todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras, que a gente vai mudar a nossa realidade, vai mudar a nossa situação no Brasil. Parabéns, companheirada. Obrigada, Jairo.
Queria convidar o Jairo a entregar a nossa homenagem a uma das fundadoras da nossa União dos Trabalhadores do Ensino, lá do Triângulo Mineiro, de Uberaba, Maria Helena Gabriel. Sul de Minas não tem nada aqui. É isso mesmo? Pergunta pro Bidu. Bidu tá aqui. Ele respondeu aqui. Ninguém disse. Então tá bom. Nem o time. O time também não. Vamos supor aqui. Nós vamos ouvir agora a saudação de um movimento muito importante, muito parceiro nosso também, que na greve de 2011, dia 24 de agosto, ali, onde vocês estão, eles fizeram uma mística de entrada dos movimentos sociais para expressar que mexeu com a educação, mexeu com todo mundo. Foi um processo muito bonito e, de lá para cá, a gente aprendeu muito, que a gente não pode lutar sozinho. Ou a gente aprende a lutar junto, ou cada um vai ser derrotado. Então, a gente se juntou e não se larga mais, compreendendo a importância da luta do outro. Então, queria chamar o Chacal para as considerações do MST. Boa noite a todos e todas. Eu fui pego de surpresa ali fora. Eu vim aqui para prestigiar o evento e aí me chamaram. Você veio representar o MST? Eu falei, não, eu só vim aqui participar do evento, da homenagem. Ah, então você vai falar. Não, então vamos ver. Então não tenho nenhum compromisso aqui. Falar bonito, né? Não, mas eu queria, assim, duas coisas, Bia. Eu acho que naquela greve de 2011, eu acho que a gente aprendeu junto. Porque enquanto vocês estavam numa luta de 112 dias... Também nós tínhamos um processo de reforma agrária paralisado, uma pauta que o governo do Estado, despejo, todas as áreas praticamente do MST estavam com um liminar de despejo, e foi quando a gente, quando a gente decidiu que a luta não tem que ser isolada de cada um. E foi naquele momento lá que a gente criou, né? Quem mexeu com o professor mexeu comigo, mexeu com o Sem Terra mexeu comigo, mexeu com os eletricitários mexeu comigo. Então, foi dentro do movimento, dos movimentos, dos sindicatos, foi um slogan que pegou, que mexeu com qualquer um, mexeu comigo. E hoje a gente está com aquela lá, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, porque a gente está numa conjuntura tão difícil que a gente não né? Quando a gente tem que ficar junto, né? Igual uma manada, né? Quando um se solta, né? E é sempre aquele que é mais fraco que é penalizado, que é pego primeiro. E quando eu estava passando aquele filme, dos 40 anos do Sindiúti, me passou, assim, eu vim construindo a história. Porque eu entrei na escola em 82, no primário, né? Naquela época era primário, né? Primeiro ao oitavo, depois era o segundo grau. Naquela época, muita gente não concluía a educação, muito diferente de hoje. Apesar que hoje também está tendo uma desmotivação tão grande que as pessoas não têm mais interesse em ir para a escola. Naquela época era por falta de oportunidade que a gente não estudava. Por exemplo, você ia até quarta série, até quinta série, você tinha que sair para trabalhar e talvez não voltasse mais. E a gente estava... Então, a história do movimento dos professores e a história dos trabalhadores, ela tem uma ascensão a partir de final da década de 70, né, que é o fim da ditadura e abertura para a democracia. Foi uma luta muito grande em todos os segmentos. E aí, isso aí faz parte da história do Sindiúti. Aí depois eu pensei assim, né, em 88, foi quando a gente conseguiu, através da Constituição, vários direitos que hoje a gente está perdendo. Foi o direito à educação, o direito à universalização, né, o direito à educação, o direito à universalização da saúde, que foi criado o SUS, e hoje a gente está numa conjuntura que tudo isso está sendo desmontado. Né? Então, eu lembro que, naquela época, por exemplo, o valor que tinha você ser professor.
E hoje, eu tenho acompanhado, lá no meu assentamento tem uma escola, lá são mais ou menos 100 alunos, que pegam o assentamento e pega as comunidades vizinhas ali. Mas a dificuldade que passa uma escola, gente, eu não sou professor, mas eu acompanho, porque eu faço parte do colegiado, eu participo de algumas ações que eles me chamam, né, para representar o movimento, e a gente vê que, se não fosse os professores, aquela escola já teria acabado. Porque o que está colocado, a situação hoje das escolas e da educação como um todo, é um desânimo total. Então, eu vejo que vocês têm um papel fundamental na nossa história, que é dar continuidade, porque os professores têm uma capilaridade tão grande de chegar, né, chegar nos jovens, principalmente. Né? A gente tem uma dificuldade tão grande hoje que a juventude nossa, se a gente não fizer um trabalho com a juventude, a gente vai perder uma geração inteira. Então, eu queria parabenizar vocês, colocar aqui, assim, porque para ser professor tem que ser guerreiro, viu, gente? Porque o que eu vejo, assim, eu acho que eu cheguei a fazer faculdade também, né, fiz agronomia, mas hoje você não vê as pessoas querendo ser professor. É uma desmotivação né, existe no Brasil uma desconstrução do professor, sabe? É uma desmotivação tão grande que ninguém mais quer ser professor, né? Então, eu vejo que nós temos que estar junto. Vocês são guerreiros, né, guerreiros e guerreiras, e no que depender da gente, eu acho que a gente vai estar junto com vocês, a gente está junto com vocês, e parabéns, porque vocês são guerreiros e guerreiras que a história nos deu. Muito obrigada. Aproveitar a sua ilustre presença para que você faça a homenagem aos nossos fundadores da UTE de Timóteo. Acho que a Hilda está aqui conosco. E o José Wilton aqui conosco. A Lília é da fundação? Ela e a outra que está aí. Esse é de onde, Denise, que você me passou? É Taubim. Pessoal, então agora a gente vai ouvir as considerações da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação, aqui representada pela nossa companheira Marilda. Boa noite a todos e todas. Eu fiquei ali rezando que a Bia não me chamasse aqui nessa mesa hoje, porque é uma grande emoção, gente, falar do Sindiúte. A história do Sindiúte se mistura com a minha história de vida. Minhas filhas completaram 40 anos, dia 23 de maio, agora, próximo passado, e elas nasceram no meio de uma greve de 79. Então, isso me faz me emocionar, né, com falar do Sindiúte. Eu sou muito chorona, então eu começo a chorar e não dou conta de falar. Aprendi muito, gente. Eu aprendi tanto com o Sindiúte, coisas que na universidade não nos ensinam. Eu aprendi a respeitar mais, a ser mais colega, a ser mais amável, a ficar mais calada de vez em quando. E este sindicato é o sindicato de massa que eu conheço nesse país. Vi esse sindicato nascer, né, com a greve de 79, que nasceu a União dos Trabalhadores em Educação. Vi esse sindicato se transformar em sindicato em 88, e assim foi nossa trajetória. Passando o vídeo ali, eu me lembro, a Efigênia vai lembrar, que quando a gente fazia assembleia, era em cima de um caminhãozinho, e que a gente ainda tinha que subir no caixotinho, né, de verdura para poder fazer a escada para o caminhão. Isso muito emociona a gente. Aprendi muito com os diretores do sindicato. Aprendi muito com a companheira Santuza, com a companheira Lecioni, com o companheiro Antônio Carlos. Mas a minha homenagem hoje, gente, vai para essa pequena menina que muito me ensinou. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou: você fala da Bia como se fosse a mãe dela.
tomara que você não fique assim, não, brincou comigo. Eu falei, não, mas ela é uma menina mesmo, ela tem a idade das minhas filhas. Que a dona Lázara não escute isso, né, Bia? Mas aprendi muito com a Bia, apesar de poder ser mãe dela, ela me ensinou muito neste sindicato. E eu não posso desconsiderar isso. Trago o abraço de toda a direção da CNTE para o Sindiúti. Nós, hoje, somos o segundo maior sindicato da educação do país, né? Só perde para nós a POSP. Por muito pouco, acredito que, se a gente batalhar nossas filiações, nós chegaremos a ser o primeiro sindicato. E ouvi esta semana, em Brasília, o Sindiúti ainda é um dos poucos sindicatos de luta de massa e unificado com o movimento social. Isso muito me engrandeceu e eu quero parabenizar a todos nós, que ninguém solte a mão de ninguém nesse momento, que a gente consiga derrotar o fascismo do Bolsonaro e que a gente consiga tirar o Lula da prisão para que ele seja o nosso líder maior. Lula livre, parabéns, e que a gente continue na condução desse sindicato. Muito obrigada, Marilda. Eu quero agradecer a gentileza das palavras e convidá-la a fazer a homenagem ao pessoal. A Gertrudes, de Taubim, está aqui conosco, para receber a homenagem pela Marilda, como também a Márcia, de Paracatu, está aqui conosco. Não? Então, venha cá receber por ela, Mirtes, que aí você leva essas gentilezas, vai receber das mãos da Marilda. Eu estou entendendo o que é. É para eu encerrar a extraordinária. Mas eu tenho tempo para encerrar a extraordinária ainda? Eu ainda tenho tempo para encerrar a extraordinária. A extraordinária abriu 18h45. Quanto tempo ela cai sozinha? Até as 22h45. Então, eu tenho tempo para terminar aqui e depois encerrar a educação. Agora, a gente não vai poder entender. Vamos ouvir agora as considerações da Paulinha, aqui representando o Levante Popular da Juventude. O militante não é a abelha que vai de flor em flor, mas é a própria flor que atrai para si a responsabilidade de responder a cada uma com doçura e verdade, que lutar e vencer é saber perfumar de amor a humanidade, envolver cada pessoa num grande abraço e depois andar juntos rumo a outros passos. Boa noite a todas e a todos. Nós, o Levante Popular da Juventude, a gente quer parabenizar o Sindiúti com essas palavras de Ademar Bogo, da sua carta A Flor e o Militante, que traz um pouco do que é ser militante, dessa comparação com a flor, né? O Sindiúti, com certeza, é um sindicato militante que muito inspira e ensina a juventude. Um sindicato que tem raiz, capacidade de germinar, florescer, renovar e continuar florescendo, né? Um sindicato que tem capilaridade, enraizamento em todo o Estado e que, para nós, é uma grande referência de luta, é um dos nossos principais parceiros, onde a gente tem muito zelo por essa unidade, onde nós somos muito gratos também por Sindiúti também zelar pela nossa parceria, né? Acho que o filme trouxe um pouco de 2011, da greve histórica de quando surgiu Quem Luta Educa. O Levante também surgiu nessa época. E, desde então, a gente tem apreendido e colocado em prática a importância da luta da educação, como que lutar pela educação é prioritário para a juventude, e também porque a gente tem empatia e nos reconhecemos nas trabalhadoras e nos trabalhadores da educação. Nós, jovens, que somos comprometidos com a transformação da realidade, a olhar para cada professor, professora, para todas as carreiras da educação, nós nos reconhecemos e nos vemos enquanto povo mineiro, enquanto povo brasileiro, e que luta por uma causa que é em prol de toda a sociedade.
Então, deixar aqui registrado a nossa admiração, nosso reconhecimento, dizer que a gente segue à disposição das lutas e que a gente, enfim, né, somos muito inspirados e aprendemos muito com o sindicato em várias coisas, né? Principalmente ao ver uma categoria que é tão grande, tão diversa, de maioria feminina, que tem mulheres fortes, guerreiras na sua direção. Isso é importante para a juventude também, né, forjar também mulheres que são dirigentes. Então, quando a gente vê a Beatriz Cerqueira, toda a sua capacidade de articulação política, se colocar à frente nas lutas de Minas Gerais, isso é muito pedagógico para o movimento social e para a juventude. E hoje também ver a Denise, que é mulher, que é negra, a primeira coordenadora geral negra do sindicato, isso também é importante para o Estado e para nós jovens reafirma ainda mais essa referência, essa representatividade que a gente tem com o sindicato. Então, é só agradecer e reafirmar o nosso compromisso, a nossa disposição com a luta e dizer para esse sindicato que a gente é muito feliz, a juventude aqui em Minas Gerais é muito feliz de poder contar com o Sindiúti como parceiro. Os outros estados, né, ficam perguntando como que a gente consegue incidir, construir lutas aqui em Minas Gerais. A gente fala, olha, a gente tem um parceiro fundamental e estratégico que é de luta, que é o Sindiúti. Nem todos os estados podem contar com essa articulação política, esse privilégio que a gente conseguiu construir aqui em Minas Gerais e que faz todo o diferencial nas lutas do povo mineiro. Então, muito obrigada, Sindiúti, e parabéns a todas e todos. Obrigada, Paulinha. Convidar a Paulinha para fazer a entrega da nossa homenagem aos fundadores da UTE de Viçosa, da região lá. Conceição Costa está aqui conosco. Sim? A Maria de Jesus Souza. A Eliane Saraiva Guimarães. Antônia Soares. Rita de Cássia. Solange de Cássia. Aquela pergunta básica. Alguém da direção da subsede Viçosa está aqui para receber, por favor? Receber e encaminhar para a subsede. Feliciana recebe para a gente? A Paulinha vai te entregar. A Eliane Terezinha chegou? Também nós vamos chamar a Eliane Terezinha, que é da Centro-Sul, para receber a nossa homenagem. Afinal, com professora, tudo se resolve, gente. Aí a Paulinha vai entregar para a nossa homenagem a todo mundo de Viçosa e também a Elianinha. E a Elianinha, esse nome aqui, Eliane Terezinha Guedes. Elianinha, a Paulinha que vai te entregar. Queria chamar também a Lilian Paraguai e a Maria Celeste de Brumadinho para também receber a nossa homenagem. Eu não a vi, só perguntar aí. Agora, a Lilian e a Celeste de Brumadinho. Espera aí, Paulinha, que você também vai entregar para as meninas. Estão aqui? Estão vindo. Nós vamos ouvir agora, então, a saudação da nossa parceira de luta, companheira de afeto, de rua, de luta, Sônia Mara. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu venho em nome do Movimento dos Atingidos por Barragens, do MAB, de coração, com muito carinho e admiração,
saudar vocês e parabenizar por essa caminhada de 40 anos. E aqui a gente vem também para reafirmar o compromisso de sermos cúmplices, de mãos dadas, nessa nova conjuntura, aconteça o que acontecer. Uma certeza nós temos, duas certezas. Não vai ser fácil para os trabalhadores da educação o próximo período, e vocês sabem do que nós estamos falando, da qualidade, do processo da carga horária, dos direitos historicamente conquistados. Tampouco vai ser fácil para o direito dos atingidas e atingidos daqui para frente, com várias represas ainda para romper, e o capital não está se importando por esse sistema. E hoje rompeu mais uma barragem em Mato Grosso. Então, nesse sentido, vocês são os heróis da resistência. E, principalmente, em 2011, vocês nos ajudaram a reorganizar o Estado de Minas Gerais. E nós somos muito gratos com isso. Nós aprendemos muito com vocês. São 40 anos de muita luta, de muita resistência, e a gente vê no rostinho de todas as pessoas, a maioria mulheres, que vêm receber a homenagem, o orgulho que tem de ter construído esse sindicato, passado por momentos difíceis, mas que passaria tudo novamente com o maior amor e carinho, porque vocês são uma das categorias mais bonitas e de luta. Quantas assembleias vocês já fizeram? Vocês têm ideia? Nos municípios, aqui em Minas Gerais, foram as assembleias mais bonitas que eu vi em toda a minha vida. Nós todos nos emocionávamos quando a gente veio participar das primeiras assembleias. A gente não sabia nem o que falar, porque a gente ficava encantado com as mãos levantadas. E quantas bandeirinhas azuis vocês levantaram. E, principalmente, porque nas últimas lutas, principalmente na Frente Brasil Popular, no Quem Luta Educa, nas idas para Curitiba, nas assembleias. Vocês lembram do plebiscito da energia? Vocês foram, assim, exemplo do que é pegar um trabalho e executar. Vocês são os primeiros e as primeiras a sentarem nas primeiras cadeiras na frente. Isso é muito bonito. Isso nos dá exemplo e diz que nós precisamos seguir. E concentradas e concentrados ficam aí até o final, nos ajudando a fazer o debate. E vocês são a maior categoria em todas as reuniões que nós temos ido no último período, em todas as atividades. Lá está, a maioria são professoras e professores. No 8 de março, e que bom, essa categoria também é bem organizada, porque a maioria são mulheres. As mulheres dão um exemplo e organizam as escolas. E nós queremos agradecer vocês também por ensinar aos nossos filhos que a escola ficou pequena, de que precisa lutar pela qualidade da educação, que precisa lutar pelo petróleo para a saúde e a educação, que precisa fazer uma luta para destruir esse sistema capitalista, imperialista e patriarcal. E ensinar aos nossos filhos de quem luta, educa, de que as escolas também se fazem nas ruas. Então, de coração, os filhos que vêm hoje, que estão nas mãos de vocês, grande parte do tempo, já vem aprendendo da necessidade que nós temos de ter unidade nessa luta. E os próximos períodos, por mais difíceis que sejam, vocês vão se qualificar junto conosco, porque nós vamos ter que mudar pelas raízes esse sistema capitalista. Nós vamos ter que destruir e construir o nosso projeto. E pelos 40 anos do Sindiúti,
por todos os que passaram e direcionaram esse processo, eu queria, nesse momento, agradecer esses aprendizados, principalmente o que nós vivemos junto com a Bia e a Denise. E eu queria que todos vocês levantassem de pé para nós dar uma grande salva de palma à Denise e à Bia por ter comandado esse processo de unidade e luta dessa categoria. A Bia e a Denise são. A Bia e a Denise são. A Bia e a Denise são. Muito bem. Viva os 40 anos do Sindiúti. Viva essa luta histórica. Continuem firme nessa caminhada. E o MAB, com certeza, assim como o Levante e as outras organizações, tem vocês, os trabalhadores da educação, com muito respeito, os nossos aliados estratégicos. São aqueles que nós nunca vamos soltar a mão, custe o que custar. Quem luta? Quem luta? Quem luta? Quem luta? Água e energia! Água e energia! Pátria livre! Muito bem, nós queremos chamar agora uma turma bacana que também vai receber a nossa homenagem, que vai ser entregue pela Sônia Mara. Queremos chamar o Tió. Aqui está Geraldo Francisco Barbosa, mas na verdade é Tió, não é? Muito feliz quando eu te vi aqui, viu, Tió? Maria das Graças de Almeida Carvalho está aqui conosco. Eliane Soares da Fonseca está aqui. Venham juntos. Cadê a Eliane? Ângelo Gonçalves. Venham juntos aqui para receber a nossa homenagem aqui. Veja aí, okay. O Tió é o primeiro. Alguém te respondeu aí? Tem mais alguém? Tá faltando? A Eliane? Ué, Eliane, receba a sua homenagem aí. Muito bem, muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a saudação de um ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu não lembro qual período, não, Calazans, porque eu não era nascida nessa época, não. Então, você faz a sua saudação e diga o período da sua presidência, porque ou eu não era nascida ou eu ainda estava no primário. Mas, então, eu com você a palavra para você fazer assim, a sua saudação, suas considerações aqui nos 40 anos do nosso Sindiúti. Bom, em primeiro lugar, assim, é uma honra e um orgulho muito grande para mim. Denise e a Bia já receberam todas as homenagens possíveis e é um orgulho para todos nós, da nossa velha geração. Eu fui fundador, vi o Sindiúti nascer. Eu cheguei no sindicato muito novo, tinha 17 anos quando eu fui eleito presidente do meu sindicato. Em plena ditadura militar, meu sindicato estava sob intervenção da ditadura, em 78 para 79, e vi o Sindiúti ser formado. Depois do Sindiúti, eu não lembro Beatriz, Denise e todos os diretores do Sindiúti hoje. Eu não lembro uma luta que fizemos nesses últimos 40 anos que não tivesse o Sindiúti.
todas as oposições sindicais que nós conquistamos na década de 80, sempre teve o apoio e a presença do Sindiúti. Quando nós disputamos as eleições dos sindicatos dos metalúrgicos, dos bancários, de todos os sindicatos operários que a gente foi ganhando um por um, até transformar a CUT Minas numa das maiores CUTs regionais do país. Eu tive orgulho de ser presidente da CUT de 87 a 94, quando deixei a presidência da CUT e assumi, fui para a direção do partido, que eu também estava já desde a fundação do PT. E quando eu cheguei aqui, vi essa mesa maravilhosa e de tantas lutadoras e lutadores, falei, puxa, eu precisava falar de uma geração também que hoje a Bia, a Denise e todos os diretores do Sindiúti simboliza a continuação de uma luta enorme. Uma luta que passou desde a primeira diretoria com Luiz Dulce, com Carlão, com Fernando Cabral, com a Rosalva, com Hilário, com a Petinha, e que eu acho que toda essa geração toda, o Tió representa quase todo mundo assim, porque viveu quase tudo que o Sindiúti viveu, e é uma honra chegar aqui e encontrar esse homem de cabeça branca, aqui conosco, porque ele viveu esses anos todos sofrendo, lutando junto conosco. Então, quero, Beatriz, Denise, todo mundo aqui da mesa, dizer que essa casa que foi construída pedra a pedra é um orgulho de todos nós. É um orgulho da continuação dessa luta, de passar gerações e ver que os nossos desafios, a nossa luta continua, que o Sindiúti continua, como iniciou, mantendo intacta a autonomia, a liberdade, a luta independente do governo que estiver de plantão, sempre lutando em defesa dos professores, das professoras, dos profissionais de educação de todo o Estado de Minas Gerais. E, principalmente, está aqui o Jairo, está aqui os companheiros dos petroleiros, como o Sindiúti continua hoje o que fez a vida inteira, sendo solidário, apoiando as lutas e as causas que são de todos nós. Parabéns, Sindiúti, parabéns à diretoria, parabéns, Bia. E hoje encontrei com a Bia e disse que a Bia é uma construção coletiva de todos nós, não só pela militância hoje que ela exerce na Assembleia Legislativa, mas a militância que ela teve. E nós somos assim, né? Como diz Vitor Hugo, o grande poeta, nós somos como morões e cercas. A gente precisa um do outro para ficar em pé. Então, nós precisamos de uns aos outros para continuar a luta dos outros. Alguns tombaram, alguns até desistiram, mas é importante a gente seguir sonhando e lutando por um futuro promissor. Parabéns aos 40 anos do Sindiúti, parabéns à luta da classe trabalhadora. Viva o Sindiúti, viva a classe trabalhadora! Obrigada, Calazans. Eu vou convidá-lo, então, para fazer a entrega da homenagem a alguns fundadores da UT lá do Triângulo Mineiro. Estamos aqui com o Luiz de Lima, está aqui conosco. Por favor. Padre Baltazar Salum Passos está aqui conosco. Então, por favor, Elane, você vai representá-lo. João Osvaldo está aqui conosco. Cadê ele? Vem para cá. Com esse boné bonito aí. A Neuza Gonçalves. Zenaide Vasconcelos. A Rosa Maria Amaral, que vai ser representada pela Maria das Graças. Então, aqui está, Calazans, para você fazer a entrega aí, por favor. Mandou?
Muito bem, permaneça aí, Calazans. Nós vamos pedir a Idalina para receber a homenagem pela Dilma Sandra. A Dilma não pôde estar aqui conosco, mas a Idalina recebe e leva para a nossa querida Dilma. Vai receber das mãos do Calazans também. Não, gente, rapidinho, gente. 2 minutos. Ué. Tá, vai descer. Muito bem. Agora eu quero convidar todos que receberam essa homenagem de fundadores da UTE. Não estão todos aqui. Alguns, aqueles que puderam vir. Tem mais fundadores da UTE para serem homenageados. Nós faremos as homenagens no decorrer do nosso ainda semestre. Mas aqueles que receberam essa homenagem, eu queria convidar para que subissem aqui à nossa mesa, para que juntos nós pudéssemos, então, fazer a entrega do voto de congratulações ao nosso sindicato. Todo mundo que está com o diplominha de homenagem como fundador da UTE, por favor, suba aqui. Olha aí para a direção estadual da região, que eu pedi para me entregar. Mas quer ficar pertinho. Vou ficar aqui, tá? Deixa eu ficar aqui. Será que o senhor vai conseguir subir? Pra cá. Ajuda. Sim. Ajuda o tio aí, gente. Renan, ajuda. Pega o óculos dela. O óculos aí, por favor. Depois pega. Olha lá, Romildo. Será? Oi? Uai, não caminhou o nome. Fazendo, Zailde. Eu pedi para encaminhar hoje para o gabinete, vocês vão encaminhar. Eu tinha recebido da direção. Peraí, não acabou não. Peraí, gente. Eu quero pedir de novo ao Jairo para que a gente feche ainda mais 2 regiões para receberem a nossa homenagem. Então, a turma de Teófilo Otoni. Queria que o Jairo descesse para entregar para o Marcos José Colares, para a Suélia Rodrigues e para a Zailde Figueiredo. Enquanto a gente já fica aqui esperando, tá bom? Queria pedir, vou repetir com a Sônia Mara, para ela fazer a entrega para Maria do Rosário Carvalho Gomes, que é lá do Vale do Rio Doce, que está aqui conosco. Faltou alguém de Sete Lagoas? Não? Certinho, tá bom. O meu ainda tem, eu dei para
Ela está descendo, porque senão não dá tempo. Ela está descendo. Quem? E agora eu queria fazer a entrega, então, da placa de voto de congratulações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com os seguintes dizeres. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, formulado a pedido da deputada Beatriz Cerqueira, congratula-se com o Sindiúti MG pelos 40 anos da sua fundação. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 1º de outubro de 2019, assinam o primeiro secretário, deputado Tadeus Martins Leite, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus. Então, faço a entrega à nossa coordenadora-geral do Sindiúti, 40 anos depois, que aqui está nos representando, a professora Denise de Paula Romano. A foto. Mas bem que a gente vai tirar uma foto e entrega depois sentado, tá bem? Agora eu vou convidar para que a gente tire a foto coletiva com todos os homenageados e a nossa homenageada, todo mundo com seu diploma de congratulações aí pela fundação da UTE, olhando ali para o William, que vai tirar a melhor foto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agora, para as suas considerações, a coordenadora-geral do Sindiúti, Denise de Paula Romano. Pode descer, né? Pode descer agora. Oi? Eu tiver você aqui, já está. Obrigada, Denise. Denise foi lá em um bar. Gostou da festa? Gostei, estava ótimo. Eu que faltei, né? Mas pergunta, Denise, foi ótimo. Foi, não foi? Foi. Bem, boa noite a todas, boa noite a todos. Uma saudação especial à direção estadual do Sindiúti presente aqui. E uma saudação especial aos que foram homenageados aqui pela fundação do nosso sindicato, da nossa entidade, do nosso Sindiúti, que é tão caro e importante para todos nós. Queria dizer que é muito importante a iniciativa da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, quando nos dá esse lugar de protagonismo da nossa entidade nesta casa. Nós que estivemos aqui no último período e os companheiros que estiveram na fundação do nosso sindicato sabem do que eu estou dizendo. Nós sempre fomos humilhados, espezinhados, tivemos as nossas bolsas revistadas todas as vezes que entrávamos aqui, éramos vigiados, e agora nós estamos no lugar que o Sindiúti merece estar aqui nesta Casa Legislativa. Nós, e eu sei que posso dizer isso em nome de todas e de todos que estão aqui, através da nossa deputada Beatriz Cerqueira, nós ocupamos a presidência desta Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
E isso é muito importante. Neste período em que nós temos enfrentado a violência, a retirada de direitos, a prisão de inocentes, a desqualificação da nossa profissão de professores pelos que querem nos destruir. E aí o Sindiúti se torna fundamental com cada trabalhador e cada trabalhadora, com cada diretor estadual, com cada diretor de subsede, com cada conselheiro, com cada militante que sai da sua casa no interior e aqui em Belo Horizonte para vir travar as nossas lutas nas ruas dessa capital mineira e nas ruas das cidades do interior, onde nós estamos organizados nas nossas 84 subsedes. É fundamental que nós continuemos na luta. É fundamental que nós tenhamos mais 40 anos, depois mais 40 anos, porque a organização da classe trabalhadora e dos trabalhadores em educação nesse Estado é protagonista das lutas e precisa continuar sendo. Independente dos governos, enfrentando todos eles, inclusive os que dizem que a nossa reivindicação é o que a gente acha que tem direito ou que não tem máquina de dinheiro para pagar o nosso piso. Nós estamos na luta sempre por condições de trabalho há 40 anos, por concurso público e nomeação há 40 anos, por reconhecimento dos profissionais da educação, dos funcionários de escola há 40 anos. Então, é muito importante que nós continuemos junto com os nossos parceiros que compõem conosco essa mesa aqui hoje, junto com os movimentos sociais, junto com a nossa central, junto com a nossa confederação e junto com cada um e cada uma que está na escola, educando o filho da classe trabalhadora mineira, que é com quem nós temos o nosso compromisso. Gostaria de convidar, nós temos, depois daqui, uma confraternização lá na casa do nosso parceiro Sindipetro, está esperando por nós lá. É importante que, mesmo sendo um dia de semana e que a gente já viajou a noite inteira e ficou o dia todo em atividades, que nós estejamos lá. Então, estão todos convidados. E eu só gostaria de dizer uma coisa, além de tudo que eu já disse. Luto para nós é verbo. Luto para essa categoria é verbo, sempre foi verbo e vai ser verbo por toda a nossa vida. Porque nós aprendemos que só lutando a gente consegue transformar a nossa sociedade, transformar o mundo, através da educação, para que a educação, como está escrito aqui, deixa eu ver, cadê? Ah, perdi. Eu sempre tenho que ler, porque educação não transforma o mundo, ela muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. E nós somos essas pessoas. Trabalhadores em educação são essas pessoas. Mais um agradecimento à coordenadora Beatriz, que eu, com muita honra, sucedo no Sindiúti. Você nos liderou com muita maestria e fez uma boa escola com todos os trabalhadores que estão aqui. E é por isso que nós somos grandiosos, porque a gente tem capacidade de aprender com as nossas lideranças. Muito obrigada. Tem mais apresentação? Bem, então, nós vamos combinar o seguinte. Muita gente precisa ser homenageada ainda. Nós fizemos essa singela homenagem dentro das nossas possibilidades. Pedimos que, ao longo do dia de hoje, nos fossem encaminhados nomes daqueles que estariam aqui conosco, para que nós pudéssemos proceder a essa entrega.
Cada um é importante, cada uma é importante. Então, aqueles que não foram, não receberam essa homenagem individual hoje, porque não estiveram aqui ou por outra razão, por favor, serão homenageados e homenageadas ao longo desse nosso semestre de luta. O nosso sindicato já está homenageado, e aí nós nos sentimos todos nós homenageados pelos 40 anos do nosso sindicato. Mas as pessoas são imprescindíveis, são essenciais. E exatamente por isso a gente teve também essa iniciativa da homenagem individual. Então, por favor, procurem aqueles fundadores e fundadoras da UTE que, porventura, não estiveram conosco, para que nós possamos homenageá-los em outras atividades aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Porque quem faz luta em defesa da educação presta relevantes serviços à sociedade. Não tem, poucas coisas são tão coletivas como fazer a luta em defesa da educação. Então, continuaremos a fazer essa homenagem. Me desculpem, a gente não pode oferecer nenhum coquetel ou nada semelhante aqui na Assembleia. Então, não achem que é por falta de hospitalidade da nossa parte, é uma regra interna aqui da nossa casa. Mas a gente tem um bolo simbólico ali, que ao término da nossa audiência, nós acho que vamos cantar parabéns para nós, não é isso? Parabéns para nós pelos 40 anos. E, na sequência, essa singela confraternização oferecida pelo Sindiúte no Sindipetro. Sindi para Sindi, né? Sindiúte para Sindipetro. Mas me permitam finalizar deixando um convite. No próximo dia 3 de outubro, a partir de 7h30, ato em defesa da Petrobras, na porta da refinaria Gabriel Passos. Não poderia encerrar a atividade sem uma chamada para a luta, né? Não seríamos nós a fazer isso. E também temos ato da educação no dia 3? Também no dia 3. A gente começa na refinaria Gabriel Passos, às 7h30, e depois vai para Praça Afonso Arinos, às 17h30, fazendo a luta em defesa da educação. Ou seja, para a gente, luto é verbo, como disse a Denise aqui nas suas considerações. Então, agradecendo a CNTE pela presença, a CUT Minas pela presença, ao MAB, ao Levante Popular da Juventude, ao Sindipetro, ao MST, ao nosso parceiro Lindolfo Fernandes, ao ex-presidente da CUT Minas, Carlos Calazans, todos que estiveram presentes aqui nesta homenagem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Eu não convoco nada hoje, não, né? Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e convida todo mundo a cantar parabéns para o Sindiúte. Parece que tem a turma da música vai puxar o nosso parabéns para nós. Vai? Vai. Será que tem jeito, gente?